E se, ao deixar o hospital para trás, Joel tivesse entendido que algumas mentiras não protegem, apenas adiam o inevitável? E se, naquela estrada silenciosa, onde o mundo parecia suspenso entre ruínas e lembranças, ele tivesse escolhido algo mais difícil do que fugir, mais doloroso do que lutar, mais arriscado do que qualquer confronto que já havia enfrentado antes? E se ele tivesse decidido dizer a verdade? O carro avançava devagar, por entre cidades mortas, enquanto a luz do fim de tarde escorria pelas janelas quebradas dos prédios abandonados, criando sombras longas demais para serem ignoradas. Ele observava a paisagem com atenção quieta, como se algo dentro dela já soubesse que aquele momento não era apenas mais um trecho da jornada. O ar parecia mais pesado, carregado por palavras que ainda não haviam sido ditas, mas que já existiam, esperando apenas um espaço para nascer. Joel falou sem pressa, não como quem se livra de um peso, mas como alguém que aceita Caraga Low para sempre. Contou sobre o hospital, sobre os vagalumes, sobre a cura que exigia um preço alto demais para ser pedido em silêncio. Falou que ninguém perguntou a Ellie se ela estava pronta, se ela queria, se ela escolheria aquilo. E, enquanto a verdade se acomodava entre eles, o mundo não mudou de forma visível. Nenhum som explodiu, nenhum céu caiu, apenas o silêncio cresceu. Ele ouviu, e ouvir foi suficiente para que tudo se transformasse. A imunidade deixou de ser apenas algo que a tornava diferente e passou a ser um eco constante de algo que nunca aconteceu. Não havia raiva imediata, nem palavras prontas. Havia apenas a sensação de que viver dali em diante exigiria mais do que coragem física. Exigiria aceitar a ausência de uma cura como parte da própria existência. Joel percebeu, tarde demais, que salvar alguém não significa protegê-la de tudo. A verdade não afastou Ellie, mas mudou a forma como o vínculo entre eles respirava. Mais lento, mais profundo, mais real. O amor permaneceu, mas sem a proteção confortável da mentira. E se, a partir daquele instante, sobreviver deixasse de ser o maior desafio, e se continuar vivendo, sabendo de tudo, fosse a escolha que ninguém jamais poderia fazer por ela? A estrada continuava ali, longa e irregular, cortando um mundo que já não fazia promessas a ninguém. O carro avançava sem pressa, como se também tivesse entendido que não havia mais urgência, que algo essencial já havia sido dito e que, dali em diante, cada quilômetro seria apenas um prolongamento daquele instante silencioso que se instalara entre Joel e ele. O vento entrava pelas frestas das janelas, trazendo poeira, folhas secas e um cheiro distante de ferrugem e terra úmida, lembrando que o mundo seguia respirando, mesmo ferido. Ele mantinha o olhar fixo para fora, mas não observava exatamente a paisagem. As cidades abandonadas, os postes inclinados, os carros enferrujados, empilhados ao longo da estrada, já não chamavam sua atenção como antes. Havia algo novo ocupando o espaço interno, onde antes viviam apenas perguntas vagas. Agora, as perguntas tinham forma, peso e permanência. Cada prédio destruído parecia carregar um significado diferente, como se a ausência de pessoas fosse também a ausência de uma possibilidade que nunca mais retornaria. Joel dirigia com as mãos firmes no volante, sentindo o couro gasto sob os dedos. Um detalhe, pequeno demais para importar, e ao mesmo tempo importante o suficiente para mantê-lo ancorado naquele momento. Ele evitava olhar para Ellie com frequência, não por medo do que veria, mas por respeito ao silêncio que se formara. Sabia que algumas verdades não exigem respostas imediatas. Elas apenas se acomodam, mudando o ritmo das coisas por dentro. O tempo parecia se alongar. Não havia pressa para chegar a lugar algum, porque o destino já não era um ponto no mapa, mas algo mais difuso, espalhado entre pensamentos não ditos e emoções que ainda buscavam um nome. Ele respirava, de forma constante, mas cada inspiração parecia carregar mais do que ar. Era como se, a cada fôlego, ela absorvesse não apenas o presente, mas todas as versões do mundo que poderiam ter existido e não existiriam mais. Quando a noite começou a se aproximar, o céu ganhou tons profundos de laranja e roxo,
cores que costumavam trazer algum conforto em outros tempos, mas que agora apenas reforçavam a sensação de transição. Joel reduziu a velocidade ao se aproximar de um pequeno posto abandonado, um lugar que já havia servido de abrigo para muitos antes deles. O silêncio ali era quase completo, interrompido apenas pelo som distante de insetos e pelo estalar ocasional de metal enfraquecido pelo tempo. Eles pararam, não porque fosse necessário, mas porque continuar exigiria mais energia do que ambos estavam dispostos a gastar naquele momento. Joel desligou o motor, e por um instante, o mundo pareceu suspenso, como se até mesmo o ar aguardasse o próximo movimento. Ellie desceu do carro lentamente, sentindo o chão irregular sob os pés. Uma sensação familiar que ainda assim parecia diferente, como se o contato com a terra tivesse adquirido um significado mais profundo. Ela caminhou alguns passos, observando o espaço ao redor, e percebeu que tudo ali parecia igual a tantos outros lugares por onde haviam passado, mas nada parecia realmente o mesmo. A verdade havia alterado a textura das coisas. O silêncio já não era apenas ausência de som, mas um espaço onde pensamentos ecoavam com mais força. Joel a observava à distância, permitindo que ela tivesse aquele momento, entendendo que algumas jornadas começam justamente quando se para de caminhar. Naquele abrigo improvisado, enquanto a noite se fechava lentamente, ambos compreendiam, mesmo sem verbalizar, que a estrada à frente não seria marcada apenas por perigos visíveis. Haveria dias em que o mundo pareceria leve o suficiente para seguir em frente sem esforço, e outros em que o peso daquilo que não aconteceu se faria presente de maneira quase insuportável. A verdade não havia encerrado nada. Ela apenas havia aberto um caminho mais estreito, mais honesto e, talvez por isso mesmo, mais difícil de percorrer. Ele sentou-se perto da entrada, observando o céu escurecer completamente. E pela primeira vez, desde o hospital, permitiu que a pergunta surgisse, sem tentar afastá-la. Não era uma pergunta direcionada a Joel, nem ao mundo, mas a si mesma. O que significava continuar vivendo agora? O silêncio não respondeu, mas de alguma forma, ela soube que aquela pergunta a acompanharia por muito tempo, moldando cada escolha futura, mesmo quando nenhuma escolha parecesse realmente disponível. A noite se estabeleceu por completo, envolvendo o abrigo improvisado com uma escuridão densa, quase respeitosa, como se até o mundo soubesse que não era a hora de exigir movimento. O fogo que Joel acendeu era pequeno, contido, suficiente apenas para afastar o frio e criar uma zona mínima de luz, onde as sombras dançavam devagar pelas paredes descascadas. Não havia urgência em torná-lo maior. Nada ali precisava ser exagerado. Ellie permanecia sentada próxima à entrada, os joelhos dobrados, os braços apoiados de maneira relaxada demais, para alguém que estivesse realmente em paz. O olhar dela se perdia no espaço, além da fogueira, acompanhando partículas invisíveis que atravessavam a noite. Pensava em como, até pouco tempo atrás, a palavra cura parecia distante, quase abstrata, algo grande demais para ser realmente sentido. Agora, a ausência dela era concreta, silenciosa e constante, como o frio que se infiltrava pelas roupas, mesmo sem vento. Joel organizava os poucos suprimentos, com movimentos automáticos. Um ritual aprendido ao longo de anos que exigiram sobrevivência acima de qualquer reflexão. Ainda assim, cada gesto carregava uma hesitação quase imperceptível, como se ele estivesse reaprendendo a ocupar o mesmo espaço que Ellie, não mais como guardião de uma mentira, mas como alguém que havia aberto mão da proteção mais fácil. Ele sentia o peso disso não como arrependimento, mas como responsabilidade permanente. O silêncio entre eles não era hostil. Não havia tensão prestes a explodir, nem palavras engasgadas, aguardando a chance de escapar. Era um silêncio denso, que respirava junto com eles, se expandindo e se contraindo conforme os pensamentos vinham e iam. Ele pensava em todas as vezes em que imaginara o próprio futuro e percebia, com uma clareza incômoda, que nenhuma dessas imagens havia incluído aquela consciência. Viver sempre fora algo simples no papel. Agora, viver significava carregar um contexto
que não podia ser abandonado. Em algum momento, Joel se sentou do outro lado da fogueira. A distância não era grande, mas também não era adiante. Não havia necessidade de aproximação imediata. Ele observava o fogo, reconhecendo naquele movimento irregular algo familiar, uma instabilidade, que ainda assim mantinha calor. Pensava em Sarah, não de forma abrupta, mas como uma presença suave, quase uma lembrança, que atravessava sua mente, sem causar dor imediata. A verdade dita a ele havia reaberto portas antigas, não como feridas, mas como espaços que nunca deixaram de existir. Ellie respirou fundo, sentindo o ar frio entrar devagar, e percebeu que, mesmo sem palavras, algo dentro dela começava a se reorganizar. Não era aceitação, tampouco revolta. Era um tipo de vigília interna, uma atenção constante que a acompanharia dali em diante. Ela compreendia, talvez pela primeira vez, que não precisava decidir nada naquele momento. A escolha que nunca fez agora existia como um pano de fundo permanente, não como um chamado urgente. Quando o fogo começou a diminuir, Joel acrescentou mais um pedaço de madeira, observando as chamas retomarem força lentamente. Ellie acompanhou o gesto com o olhar, e por um breve instante, sentiu algo próximo de gratidão. Não pelo que havia sido feito no hospital, mas pelo fato de estar ali, ainda viva, ainda capaz de sentir, ainda capaz de pensar sobre o que tudo aquilo significava. O mundo não havia sido salvo, mas também não havia acabado naquela noite. Eles se recolheram para descansar, sem combinar nada, cada um encontrando seu espaço no abrigo, respeitando uma distância que não era frieza, mas adaptação. Enquanto o sono se aproximava de forma irregular, Ellie percebeu que aquela seria a primeira de muitas noites em que o passado não ficaria quieto. E ainda assim, havia algo estranhamente humano nisso. Um cansaço que não vinha apenas do corpo, mas da mente aprendendo a viver com mais do que precisava saber. A manhã chegou sem alarde, como quase todas naquele mundo cansado, trazendo uma luz pálida que atravessava as frestas do abrigo e se espalhava pelo chão em linhas irregulares. Ellie despertou antes de Joel, não por pressa, mas porque o sono já não conseguia segurá-la por muito tempo. Havia pensamentos demais ocupando o espaço onde antes existia apenas exaustão. Ela permaneceu deitada por alguns instantes, ouvindo a respiração constante de Joel do outro lado, um som familiar, que ainda assim parecia levemente deslocado, como se ambos estivessem aprendendo a coexistir novamente. Quando se levantou, caminhou para fora do abrigo em silêncio, sentindo o ar frio da manhã tocar o rosto. O mundo à frente se estendia igual ao de sempre. Árvores retorcidas, estradas rachadas, construções abandonadas, que resistiam apenas por hábito. Ainda assim, algo havia mudado na forma como ela observava tudo aquilo. Não era mais apenas cenário de sobrevivência. Cada espaço carregava agora a pergunta invisível sobre como poderia ter sido diferente. Não de maneira fantasiosa, mas concreta, quase estatística. Como se o mundo inteiro estivesse levemente desalinhado. Joel despertou pouco depois e a encontrou ali fora, parada, observando o horizonte. Não disse nada, apenas se aproximou o suficiente para compartilhar a mesma paisagem. A estrada à frente parecia menos definida, não porque tivesse mudado fisicamente, mas porque o sentido de seguir em frente já não estava ancorado em um objetivo claro. Não havia mais promessa de chegada, apenas continuidade. Eles retomaram a viagem em silêncio, atravessando pequenas áreas que indicavam presença humana recente. Portas improvisadas, marcas de fogueiras apagadas, objetos deixados para trás, sem intenção de retorno. Ellie começou a reparar mais nessas ausências do que nos perigos. Cada sinal de vida interrompida parecia se conectar, de alguma forma, àquilo que ela agora carregava consigo. Não como culpa explícita, mas como consciência constante de interdependência. O mundo não era um lugar abstrato. Era feito de pessoas que nunca saberiam o quão perto estiveram de algo diferente. Em uma dessas paradas, encontraram uma pequena comunidade improvisada. Poucas pessoas vivendo em estruturas reaproveitadas, tentando manter uma rotina mínima em meio ao caos persistente. Joel negociou suprimentos enquanto Ellie,
observava à distância, notando os gestos cansados, os olhares atentos demais, as crianças que brincavam, sem entender completamente o que haviam perdido. Não havia acusações naquele lugar, nem pedidos de explicação. Ainda assim, Ellie sentiu o peso daquilo que ninguém ali sabia, como se carregasse uma informação que não podia ser compartilhada sem alterar tudo ao redor. Uma mulher se aproximou para oferecer água. O gesto era simples, quase automático, mas suficiente para provocar um desconforto inesperado em Ellie. Aceitar aquele cuidado parecia, de alguma forma, confirmar sua permanência no mundo. Ela bebeu devagar, agradeceu e percebeu que viver também significava aceitar ajuda, mesmo quando se sentia deslocada demais para merecê-la. Joel observava de longe, atento, mas sem interferir, entendendo que aquela era uma travessia que ele não podia fazer por ela. Ao deixarem a comunidade para trás, ele sentiu algo novo se formar dentro dela. Não era arrependimento pelo que não aconteceu, nem desejo imediato de reparar o irreparável. Era uma atenção mais cuidadosa ao mundo, uma disposição silenciosa de observar, de lembrar, de carregar. A verdade havia lhe dado algo que ninguém pedira, mas que agora fazia parte de quem ela era. E, enquanto a estrada seguia adiante, ele compreendeu que cada passo dali em diante seria moldado não pelo que ela poderia ter salvado, mas pelo modo como escolheria existir entre aqueles que continuavam. Os dias seguintes se desenrolaram sem grandes rupturas, como se o mundo tivesse decidido respeitar o que ainda estava se reorganizando dentro deles. A estrada seguia adiante em curvas longas e previsíveis, atravessando regiões onde a natureza havia retomado o espaço, com uma calma quase ofensiva. Árvores cresciam entre o asfalto rachado, raízes levantavam placas de concreto, e o silêncio era quebrado apenas pelo som dos pneus sobre superfícies irregulares. Nada ali parecia urgente. E ainda assim, tudo parecia definitivo. Ellie começou a notar mudanças sutis em si mesma. Não eram pensamentos claros ou decisões conscientes, mas ajustes pequenos, quase invisíveis. Ela observava mais, falava menos. E quando falava, escolhia as palavras, com um cuidado que antes não existia. A verdade que Joel havia contado não se manifestava como um peso constante, mas como um filtro silencioso, através do qual tudo passava. Cada situação simples ganhava uma camada extra de significado, como se o mundo tivesse se tornado mais denso. Em uma tarde nublada, eles encontraram uma casa isolada à beira da estrada, parcialmente tomada pela vegetação. Joel fez o reconhecimento básico, como sempre, atento a qualquer sinal de perigo, enquanto ele aguardava alguns metros atrás. O lugar parecia abandonado. Havia anos, mas ainda guardava vestígios de vida interrompida. Fotografias caídas no chão, móveis cobertos por poeira, um relógio parado, marcando uma hora irrelevante. Ellie entrou depois, sentindo um desconforto estranho ao percorrer aqueles cômodos. Não era medo, era reconhecimento. Ela parou diante de uma parede onde alguém havia marcado a altura de uma criança ao longo dos anos. Pequenas linhas acompanhadas de datas já quase apagadas. Aquilo não dizia respeito a ela diretamente, mas despertava algo familiar, uma sensação de continuidade quebrada. Pensou em como aquelas marcas representavam um futuro imaginado, uma sequência de dias que ninguém ali teve a chance de viver. Pensou, sem querer, em quantos futuros semelhantes haviam sido apagados junto com a possibilidade de uma cura. Joel observava Ellie à distância, percebendo o modo como ela se movia pelo espaço, mais devagar, mais atenta. Ele não perguntou o que ela estava pensando. Aprendera, com o tempo, que nem toda reflexão precisa ser compartilhada para ser respeitada. Ainda assim, sentia uma mudança no ar entre eles. Algo menos pesado do que nos primeiros dias após a verdade, mas também menos simples do que antes. O vínculo permanecia, mas agora exigia mais presença, mais cuidado. Antes de partirem, Ellie pegou um pequeno objeto esquecido sobre uma mesa, um canivete enferrujado, e o colocou no bolso, sem comentar nada. Joel notou o gesto, mas não questionou. Pequenas escolhas não precisavam de justificativa. Na estrada novamente, Ellie pensava naquele objeto, não como ferramenta,
mas como lembrança, um fragmento de vida comum, agora deslocado em um mundo que já não reconhecia o conceito de normalidade. Mais adiante, encontraram sinais de infectados à distância, nada que exigisse confronto imediato. Joel ajustou o trajeto para evitá-los, e ele percebeu, com clareza, que sobreviver ainda era necessário. Mas já não era o único parâmetro. Cada decisão de evitar um risco, de poupar energia, de seguir adiante sem confronto, parecia alinhada a algo maior, mesmo que indefinido. Não se tratava de salvar o mundo, tratava-se de não perder mais do que já havia sido perdido. À noite, enquanto montavam um abrigo simples, Ellie se ofereceu para cuidar da fogueira. Joel aceitou, sem hesitar. O gesto era pequeno, mas carregava uma confiança renovada, não baseada em proteção unilateral, mas em reconhecimento mútuo. Enquanto as chamas cresciam lentamente, ele observava o fogo e pensava em como a vida parecia seguir assim, alimentada por pequenos atos, contínuos, raramente por grandes gestos heróicos. Ela compreendia, agora com mais clareza, que viver com a verdade não significava buscar redenção ou compensação. Significava estar presente. Significava escolher repetidamente não se afastar do mundo, mesmo quando ele parecia exigir explicações que ninguém podia oferecer. Joel, sentado um pouco afastado, sentia algo semelhante. Não havia arrependimento pelo que fizera, mas havia a consciência de que, ao contar a verdade, havia aceitado uma jornada diferente, menos confortável e mais real. Naquela noite, o silêncio voltou a se instalar entre eles, mas já não era o mesmo silêncio dos primeiros dias. Havia nele um entendimento tácito, uma aceitação lenta de que algumas respostas nunca viriam e que talvez isso fosse parte do que significava continuar. Ele observou as estrelas por um longo tempo antes de deitar, sentindo que, mesmo sem escolher, naquele hospital, cada pequeno gesto dali em diante ainda importava. Não para mudar o mundo inteiro, mas para definir quem ela seria dentro dele. O dia começou com um silêncio espesso, daqueles que parecem anteceder algo que ainda não tem forma, mas já se anuncia no corpo. A estrada estava mais estreita, cercada por árvores, altas demais, para permitir uma visão clara do que vinha adiante. Joel seguia atento, mas havia uma confiança contida em seus movimentos, resultado de anos atravessando territórios semelhantes. Ele caminhava alguns passos atrás, observando o ritmo dele, percebendo como aquele deslocamento compartilhado havia se tornado um acordo silencioso, quase coreografado. Foi nesse trecho que o imprevisto surgiu, não como ataque direto, mas como interrupção súbita. Um som abafado, rápido demais para ser ignorado, seguido por um movimento brusco à frente. Joel reagiu por instinto, empurrando Ellie para trás enquanto buscava abrigo, mas o perigo não vinha de infectados. Era humano. Um homem surgira entre as árvores, ferido, desarmado, pedindo ajuda, com a voz falha, mais fraca do que convincente, mais desesperada do que ameaçadora. O tempo pareceu desacelerar. Joel analisava a situação com cautela, avaliando riscos, lembrando-se de quantas armadilhas semelhantes já havia enfrentado. Ellie, porém, observava o homem de outra forma. Via o sangue escuro na camisa rasgada, o tremor involuntário das mãos, o olhar que oscilava entre medo e esperança. Não havia garantia de que aquilo não fosse um engano calculado, mas também não havia certeza de que fosse uma ameaça. Joel manteve a distância, a arma pronta, o corpo tenso. Ele sentiu o impulso de avançar e, ao mesmo tempo, a lembrança constante da verdade que agora carregava. Pensou no mundo como um conjunto de consequências acumuladas, muitas delas invisíveis, muitas delas definidas por decisões tomadas em segundos, a cura que não existiu, as vidas que continuavam a se perder, tudo aquilo parecia condensado naquele instante simples e perigoso. Sem pedir permissão, Ellie deu um passo à frente. Não foi um gesto impulsivo, mas deliberado. Joel percebeu, mas não a impediu. Havia algo, no modo como ela se movia, que deixava claro que aquela era uma travessia que precisava ser feita. Ellie falou pouco, apenas o necessário, mantendo a voz firme, oferecendo ajuda básica, sem se expor totalmente. Aproximou-se o suficiente para avaliar o ferimento.
reconhecendo sinais de infecção comum, não de cordyceps. O homem chorou ao perceber que não seria deixado ali. Não um choro alto, mas um alívio contido, quase envergonhado. Ellie sentiu algo apertar dentro do peito, não como culpa, mas como confirmação. Ajudar não apagava o que havia sido perdido, não compensava a cura inexistente, mas criava pequenas continuidades, onde só havia interrupção. Joel permaneceu atento durante todo o processo, pronto para intervir se fosse necessário, mas permitindo que Ellie conduzisse a situação. Depois de alguns minutos, deixaram o homem em um ponto mais seguro, com instruções simples e suprimentos mínimos. Não havia promessas de reencontro, apenas a possibilidade de mais um dia vivido. Quando retomaram a caminhada, Joel olhou para Ellie por um instante mais longo do que o habitual. Não havia reprovação em seu olhar, nem orgulho explícito. Havia reconhecimento. Ellie sentiu isso, sem precisar confirmar. Ela caminhava agora com uma consciência mais clara de que suas ações, mesmo pequenas, carregavam um significado novo. Não porque precisassem salvar o mundo, mas porque eram escolhas feitas com a verdade em mente. Não apesar dela. Viver, ela começava a entender, era agir, sabendo que nem todas as feridas seriam curadas. Mas ainda assim, escolher não se tornar indiferente. Os dias seguintes avançaram com uma estranheza discreta, como se o mundo estivesse atento demais aos passos deles. Nada de imediato aconteceu. Nenhuma emboscada, nenhum sinal claro de perseguição, nenhuma ameaça evidente surgia no horizonte. Ainda assim, ele sentia uma presença difusa acompanhando o caminho, não como perigo iminente, mas como lembrança viva do gesto que havia feito. Ajudar alguém não terminava no momento em que se virava as costas. Continuava existindo, ecoando em direções que não podiam ser previstas. Joel também percebia essa mudança, embora não a nomeasse. Ele seguia atento aos arredores, arrostando rotas, observando os sinais mínimos de movimento humano recente. Não havia arrependimento em ter permitido que ele conduzisse a situação, mas havia uma vigilância renovada, um cuidado silencioso que nascia do entendimento de que o mundo reage, sempre reage, mesmo às ações mais discretas. A estrada não pune nem recompensa. Ela apenas responde. Em uma tarde cinzenta, encontraram vestígios recentes de passagem, pegadas confusas, restos de uma fogueira ainda morna, embalagens improvisadas, deixadas para trás. Ele reconheceu algo familiar em um dos objetos no chão, um pedaço de tecido arrancado de uma camisa semelhante à do homem que haviam ajudado. A constatação não trouxe medo imediato, mas despertou uma atenção nova, quase responsável. As pessoas que cruzavam seus caminhos agora tinham histórias em continuidade. Não eram apenas encontros isolados. Mais adiante, aproximaram-se de uma área urbana parcialmente preservada. Prédios baixos, ruas estreitas, sinais claros de que alguém ainda tentava manter ali uma existência organizada. Joel hesitou antes de avançar. Lugares assim exigiam cuidado redobrado. Ellie percebeu a tensão e, pela primeira vez, foi ela quem sugeriu uma rota alternativa, não para evitar o contato, mas para observá-lo à distância, entender o ritmo do lugar antes de decidir qualquer coisa. Joel concordou sem questionar. A dinâmica entre eles havia se deslocado de forma quase imperceptível. Enquanto observavam, ele notou algo que a fez respirar fundo. O homem que haviam ajudado estava ali, visivelmente mais estável, caminhando entre outras pessoas, conversando com alguém que parecia ouvi-lo com atenção. Não havia drama na cena, apenas continuidade. Ele não os viu. Eles também não se revelaram. Ainda assim, Ellie sentiu uma conexão silenciosa, uma linha invisível, ligando aquele gesto passado ao presente daquele pequeno grupo. Joel também percebeu. Não disse nada, mas algo em seu olhar se suavizou por um instante. Não era validação, nem alívio completo. Era a percepção de que permitir ele agir havia criado algo que ele, sozinho, jamais teria construído. A verdade dita no hospital começava a produzir efeitos que não se mediam em grandes mudanças, mas em rearranjos sutis do mundo ao redor. Eles seguiram adiante, sem se aproximar da comunidade. Não por medo,
mas por respeito ao equilíbrio que já existia ali. Ellie compreendeu, naquele momento, que agir com consciência não significava estar presente em todas as consequências. Algumas continuavam sem ela, e isso também fazia parte da escolha de viver com a verdade, aceitar que o impacto não precisa ser controlado para ser real. Naquela noite, enquanto montavam um acampamento em um ponto elevado, Ellie sentiu algo novo se consolidar dentro de si. Não era missão, nem penitência. Era, Daer, um modo de estar no mundo que não tentava corrigir o passado, mas se recusava a ignorá-lo. Joel, ao observar o horizonte escurecer, percebeu que contar a verdade havia sido o início de uma travessia que não poderia ser desfeita. E pela primeira vez, desde o hospital, ele não sentiu o impulso de proteger Ellie do mundo, mas de caminhar ao lado dela, dentro dele. O lugar parecia seguro demais para ser ignorado. O antigo complexo escolar adaptado, cercado por grades reforçadas e sinais claros de manutenção recente, surgia à margem da estrada como uma promessa cautelosa. Joel percebeu primeiro os detalhes que denunciavam organização, turnos de birria, marcas de reparo, trilhas limpas demais para serem naturais. Ele percebeu outra coisa, algo menos técnico e mais humano, o som distante de vozes, o riso breve de alguém que ainda encontrava motivos para rir. Eles observaram de longe por um tempo, avaliando. A comunidade parecia pequena, mas funcional, e isso por si só já era raro. Joel pensava em suprimentos, descanso, informação. Ele pensava no que significava atravessar aquele espaço, carregando algo que ninguém ali conhecia. Não era uma arma visível, nenhum segredo comum. Era a consciência de que ela existia como possibilidade perdida, como ausência permanente. E ainda assim, ninguém havia pedido por aquilo. Decidiram se aproximar com cautela. Foram recebidos sem hostilidade, mas com a reserva típica de quem já perdeu demais. Ele notou os olhares curiosos, não desconfiados, apenas atentos, como se cada novo rosto fosse avaliado, não como ameaça imediata, mas como risco futuro. Havia crianças ali, poucas, mas presentes, e isso despertou nela uma sensação desconfortável de continuidade. A vida insistia em acontecer, mesmo sem garantias. Enquanto Joel conversava com um dos responsáveis, Ellie foi conduzida a um espaço comum. Ali, alguém comentou, quase casualmente, sobre uma pessoa ferida que havia sido salva dias antes por viajantes desconhecidos. O comentário não trazia suspeita, apenas gratidão. Ellie sentiu o coração desacelerar por um instante e depois retomar um ritmo diferente. A rede de pequenas consequências continuava se expandindo. Em outro canto, ouviu-se uma conversa mais baixa, sobre rumores antigos, histórias de vagalumes, de uma garota imune, que talvez nunca tivesse existido. Ellie percebeu como essas histórias sobreviviam, não como esperança concreta, mas como mito desgastado, algo que as pessoas mencionavam para lembrar que um dia acreditaram em algo maior. Aquilo a atingiu com força silenciosa. Ela estava ali, real, viva, e ninguém sabia. Revelar-se não salvaria aquela comunidade. Também não a condenaria imediatamente, mas mudaria tudo. Joel a encontrou ali, observando em silêncio. Eles trocaram um olhar longo, carregado de perguntas que não precisavam ser ditas. Ele não disse o que ela deveria fazer, não ofereceu direção, apenas permaneceu presente, aceitando que aquela decisão não era dele. Ellie sentiu o peso disso como um reconhecimento profundo. A verdade que ele havia contado agora exigia continuidade. Não podia ser protegida por omissão eterna. Ellie respirou fundo. Pensou no hospital, na estrada, no homem ferido, nas comunidades que continuavam a existir, sem saber. Pensou em como viver com a verdade não exigia proclamá-la sempre, mas também não permitia fingir que ela não existia. Escolher permanecer em silêncio ali seria uma forma de proteção. Dizer algo seria outra forma de responsabilidade. Nenhuma era neutra. Ela não falou, naquele momento. Pediu tempo. E, enquanto a noite se aproximava, ele percebeu que a escolha não era sobre revelar quem ela era, mas sobre quando a verdade
deveria deixar de ser apenas interna. A estrada havia ensinado que nem toda decisão precisa ser imediata. Algumas amadurecem no silêncio, esperando o instante em que permanecer calado deixa de ser possível. A noite avançou sobre o complexo escolar com uma calma tensa, dessas que não anunciam perigo imediato, mas carregam uma expectativa difícil de ignorar. O vento atravessava os corredores externos, fazendo as placas soltas vibrarem com um som baixo e repetitivo. Ele permanecia acordada, sentada em um canto do dormitório improvisado, observando sombras que se alongavam pelas paredes. O lugar parecia seguro, mas a segurança, ela aprendera, nunca era um estado permanente. Os murmúrios começaram antes do amanhecer. Um movimento apressado, passos demais para aquela hora, vozes contidas tentando não acordar todos ao mesmo tempo. Ellie percebeu a mudança no ar, antes mesmo de entender o motivo. Joel também sentiu. Eles se encontraram no corredor, sem trocar palavra, seguindo o fluxo até o pátio central, onde um pequeno grupo se reunia em torno de alguém deitado no chão, envolto em cobertores improvisados. Era uma criança, não muito mais nova do que Ellie fora quando tudo começou para ela. Havia febre, respiração irregular, marcas recentes de mordida, ainda não totalmente definidas. O tempo ali parecia comprimido em minutos que não poderiam ser recuperados. As pessoas discutiam em voz baixa, tentando decidir o que fazer, como isolar, quando agir. Não havia médico, apenas conhecimento fragmentado, medo e a lembrança difusa de histórias antigas sobre imunidade que nunca se confirmaram. Ele observava em silêncio, sentindo o coração bater de um jeito diferente. Não acelerado, mas pesado. Ela sabia o que aquela marca significava, na maioria das vezes. Sabia também o que não significava para ela. O contraste era cruel. A verdade que carregava, até então íntima, ganhava contornos urgentes. Não havia cura para oferecer. Não havia promessa de salvação coletiva. Havia apenas tempo, pouco, incerto, e a possibilidade de que sua presença pudesse mudar o curso de uma única vida. Joel percebeu o conflito no rosto dela. Aproximou-se o suficiente para ser ouvido apenas por ela, não para orientar, mas para ancorar. Ele não disse o que fazer, apenas permaneceu ali, oferecendo algo que sempre oferecera, presença sem imposição. Ele sentiu isso como um lembrete silencioso de que a escolha, qualquer que fosse, seria sustentada. Ela se aproximou do grupo, ajoelhou-se ao lado da criança e observou mais de perto. Não tocou imediatamente. Esperou. O mundo parecia conter a respiração. Ellie falou pouco. Perguntou o necessário. Confirmou o tempo desde a mordida, os sintomas iniciais. Cada resposta era uma peça que se encaixava em um quadro que ela conhecia bem demais. O silêncio ao redor se tornou atento, respeitoso, quase esperançoso, sem saber por quê. Ellie respirou fundo. Não revelou tudo. Não falou de cura inexistente, nem de sacrifícios passados. Disse apenas o suficiente para mudar o rumo imediato. Falou que nem toda mordida era igual, que havia casos raros em que o avanço não seguia o padrão esperado, que isolar e observar poderia ser diferente de executar por medo. Não mentiu. Também não disse tudo. Ofereceu tempo, e naquele mundo, tempo ainda era uma forma de salvação. A comunidade hesitou, dividida entre o hábito da perda rápida e a possibilidade de esperar. O responsável pelo lugar observou Ellie por um longo momento, buscando sinais de engano. Não encontrou. Apenas convicção contida. Decidiram aguardar. Isolaram a criança com cuidado, não como condenação, mas como proteção. O gesto parecia pequeno, mas carregava um peso enorme. Quando o movimento diminuiu, Ellie se afastou, sentindo um cansaço profundo, não físico, mas existencial. Joel acompanhou até um ponto mais silencioso. Eles não falaram, não precisavam. A verdade havia encontrado uma fresta para existir sem se anunciar completamente. Ellie compreendeu, naquele instante, que viver com a escolha, que nunca fez, não exigia revelar-se ao mundo inteiro, mas assumir, quando necessário, a responsabilidade de agir diferente. Enquanto o dia clareava, trazendo uma luz incerta sobre o pátio agora vazio, Ellie sentiu algo se reorganizar dentro dela. Não era alívio, era direção,
reafirmada. A verdade não a empurrava para o centro de tudo, apenas a impedia de se esconder, quando o silêncio começava a causar mais dano do que proteção. O tempo passou de forma estranha dentro daquele complexo, como se os dias tivessem perdido a regularidade que ainda mantinham na estrada. A criança não piorou. Depois, melhorou. A febre diminuiu lentamente, a respiração se estabilizou, e os sinais que todos ali conheciam bem demais simplesmente não seguiram o caminho esperado. Não houve transformação. Não houve ruptura. Apenas espera longo e tensa, sendo preenchida por olhares atentos e pensamentos que ninguém ousava organizar em palavras. Ele acompanhava tudo à distância, mantendo-se presente sem se tornar central. Não tocava na criança mais do que o necessário. Não assumia posição de autoridade. Não buscava atenção. Ainda assim, sua presença se tornara impossível de ignorar. Algumas pessoas passaram a absorvê-la com mais cuidado, não com hostilidade, mas com uma curiosidade contida, quase respeitosa, o tipo de curiosidade que nasce quando algo não se encaixa no que se acredita ser possível. Joel percebia isso com clareza. Os olhares prolongados, as conversas interrompidas quando eles se aproximavam. A forma como o responsável pela comunidade começava a medir cada palavra dita a ele. Não havia acusação direta, mas havia expectativa. Joel sentiu um peso antigo retornar, não como medo imediato, mas como lembrança do que acontece quando a esperança encontra um rosto humano. Ele se mantinha atento, preparado para partir a qualquer sinal de que aquela atenção se tornasse perigosa. Ele sentia algo diferente. Não esperança, mas responsabilidade crescente. A criança viva não significava cura nem confirmação de nada além do fato de que o mundo ainda guardava exceções. Ainda assim, exceções sempre atraem perguntas, algumas legítimas, outras perigosas. Ele percebia que sua escolha de agir havia aberto uma porta que não se fechava facilmente. Não se arrependia, mas compreendia o custo. Em uma conversa baixa, quase casual, alguém comentou que histórias antigas talvez não fossem apenas mitos. Falou-se de vagalumes como se fossem fantasmas persistentes, de promessas que nunca se cumpriram completamente. Ele ouviu em silêncio, sentindo a linha tênue entre o que podia ser deixado no passado e o que insistia em voltar. A verdade, ela aprendera, raramente permanece enterrada quando encontra evidência viva. Joel chamou ele para caminhar pelos limites do complexo naquela tarde. Não era um aviso explícito, mas um convite ao cuidado enquanto observavam a cerca improvisada e o mundo além dela. Joel falou pouco. Comentou apenas que lugares assim mudam quando começam a acreditar que algo extraordinário pode acontecer ali. Ela entendeu imediatamente. Não se tratava de fugir do impacto, mas de reconhecer quando ele começava a se tornar maior do que o espaço podia sustentar. Ele observou o horizonte e pensou em como sua vida havia sido moldada por expectativas, alheias desde antes de poder compreendê-las. A imunidade, agora conhecida apenas por ela e Joel, permanecia como um núcleo silencioso, em torno do qual tudo começava a girar novamente. A diferença era que desta vez, a verdade não estava escondida por medo, mas contida por escolha consciente. Naquela noite, enquanto a comunidade celebrava discretamente a melhora da criança, ele sentiu uma inquietação profunda. Não era culpa, nem orgulho. Era a percepção clara de que permanecer ali por muito mais tempo exigiria respostas que ela ainda não estava pronta para dar. A estrada chamava novamente N, ou como fuga, mas como continuação necessária. Joel sentia o mesmo. Eles não precisaram conversar para saber que a partida se aproximava. A verdade havia feito algo inesperado. Não salvar o mundo, mas mostrar que ele ainda podia reagir de maneiras que ninguém previa. E isso, por si só, era perigoso e precioso demais para permanecer em um único lugar. A decisão não veio de uma conversa direta, nem de um evento isolado. Ela se formou aos poucos, como tudo naquela jornada, a partir de sinais discretos que se acumulavam até não poderem mais ser ignorados. Ele percebeu primeiro, não em palavras, mas em gestos. Um cuidado excessivo ao lhe oferecer comida,
perguntas formuladas com cautela demais, olhares que permaneciam um segundo além do necessário. A comunidade ainda era segura, mas já não era neutra. Joel sentia isso no corpo, como um antigo reflexo despertando. Ele reconhecia aquele estágio com precisão, desconfortável. Não era hostilidade aberta, nem veneração explícita. Era o início da expectativa. E expectativa, naquele mundo, sempre exigia algo em troca. Ele observava Ellie sendo observada e entendia que o tempo ali estava se esgotando, não por ameaça imediata, mas porque a esperança começava a procurar um ponto de ancoragem. A criança continuava estável. Já caminhava pelo pátio com mais firmeza, sob vigilância constante, como se fosse ao mesmo tempo protegida e observada. Ellie evitava se aproximar demais, não por frieza, mas por cuidado. Sabia que cada gesto seu era interpretado agora como confirmação de algo maior. O silêncio que escolhera manter começava a se tornar frágil. Permanecer significaria, inevitavelmente, explicar. E explicar significaria perder o controle da própria história. Naquela tarde, Joel encontrou Ellie sentada sozinha, perto da antiga quadra, observando sombras projetadas pelas grades no chão. Ele se sentou ao lado dela, sem dizer nada por um tempo longo, o suficiente para que o mundo ao redor diminuísse. Quando falou, foi com a mesma calma que havia usado na estrada, depois do hospital. Não sugeriu fuga, não impôs direção. Apenas disse que, às vezes, proteger a verdade também exige movimento. Ellie ouviu e compreendeu, imediatamente. Não havia tristeza explícita na decisão, nem alívio completo. Havia coerência. Aquela comunidade não precisava saber quem ela era para continuar existindo. A criança não precisava de um símbolo para continuar viva. O que havia acontecido ali já era suficiente. O resto pertencia à estrada. Eles se prepararam para partir antes do amanhecer, sem anúncios, sem despedidas longas. Joel deixou alguns suprimentos extras com o responsável pelo lugar, um gesto simples, sem explicação. Ele escreveu algumas palavras em um pedaço de papel e o deixou próximo ao quarto da criança. Não assinou. Explicou. Apenas desejou continuidade, como se isso fosse algo que pudesse ser oferecido. Quando atravessaram o portão improvisado, o céu ainda estava escuro e o mundo parecia suspenso entre a noite e o dia. Ele olhou uma última vez para trás, não com arrependimento, mas com reconhecimento. Aquela havia sido uma encruzilhada silenciosa. Uma prova de que viver com a verdade não significava permanecer visível, mas saber quando desaparecer. A estrada os recebeu novamente, com sua indiferença habitual. O carro avançava, enquanto a luz começava a surgir no horizonte. Joel sentia uma quietude estranha, não de perda, mas de continuidade preservada. Ele respirava fundo, sentindo que, ao partir, não estava abandonando nada. Estava, pela primeira vez, escolhendo o tempo certo de seguir. A verdade permanecia com ela, intacta, não como fardo crescente, mas como eixo. Não precisava ser proclamada para existir. Precisava apenas não ser negada. E enquanto o mundo se estendia à frente, ele compreendia com clareza que viver com a escolha que nunca fez era também saber quando não permitir que outros a façam por ela. A estrada voltou a ser o que sempre fora, uma extensão longa e silenciosa, onde o mundo parecia observar sem interferir. Os dias se sucediam com regularidade suficiente para criar uma sensação de continuidade, mas não conforto. Ellie caminhava com uma atenção diferente, agora menos voltada para o perigo imediato e mais para os pequenos sinais de vida que insistiam em aparecer entre as ruínas. Um campo cultivado às pressas, marcas recentes de conserto em uma ponte improvisada, sinais de que alguém havia passado ali, não para sobreviver por um dia, mas para permanecer. Joel percebia essa mudança no ritmo dela. Ellie não se adiantava mais por impulso, nem seguia apenas por hábito. Havia intenção em seus passos, uma escuta constante do ambiente, como se cada lugar carregasse uma pergunta que merecia ser ouvida antes de qualquer decisão. Joel sentia algo parecido. Contar a verdade havia deslocado a relação deles para um terreno menos previsível, mas mais honesto. Ele não era mais apenas proteção, era
companhia, consciente. Em uma manhã clara, encontraram uma área onde alguém havia deixado sinais de orientação, marcas simples, indicando caminhos mais seguros, fontes de água não contaminadas, abrigos improvisados. Ele reconheceu ali um gesto semelhante ao que começava a se formar dentro dela. Não era um plano organizado, nem uma missão declarada. Era um cuidado espalhado, quase anônimo, uma forma de impactar o mundo sem exigir reconhecimento. Aquilo a tocou de forma profunda. Ela ajudou Joel a reforçar uma dessas marcas, ajustando um símbolo quase apagado para que permanecesse visível por mais algum tempo. O gesto era pequeno, mas carregava uma intenção clara. Ele percebeu que sua existência não precisava ser central para gerar efeito. A verdade que carregava não exigia palco. Podia se manifestar em escolhas silenciosas que tornavam o mundo levemente menos cruel para quem viesse depois. Joel observava com uma atenção tranquila. Havia nele uma aceitação crescente de que Ellie não precisava mais ser guiada da mesma forma. O vínculo entre eles se reorganizava, não por distanciamento, mas por equilíbrio. Ele ainda estava ali, pronto para agir quando necessário, mas também disposto a seguir o ritmo que Ellie começava a estabelecer. Aquilo lhe trazia uma paz estranha, quase desconhecida. À noite, enquanto descansavam em um abrigo simples, Ellie pensou no hospital, não como ferida aberta, mas como ponto fixo, no passado. Não algo que exigia retorno constante, mas uma referência silenciosa que ajudava a orientar o presente. Ela compreendia agora que viver com a verdade não significava carregar dor permanente, mas desenvolver uma responsabilidade contínua com o modo como se estava no mundo. Joel, deitado a alguns metros, pensava em como aquela jornada havia se transformado desde o instante em que decidiu falar. Não havia arrependimento. Havia cansaço, havia saudade, havia medo ocasional. Mas havia também algo novo, um tipo de confiança que não dependia de controle. Ele confiava em Ellie não apenas para sobreviver, mas para escolher. Quando o sono chegou, ele sentiu uma serenidade rara. Não porque o mundo tivesse se tornado seguro, mas porque sua posição dentro dele estava mais clara. Ela não era a cura perdida. Também não era apenas uma sobrevivente. Era alguém que havia aprendido que impacto não precisa ser visível para ser real. E essa compreensão a acompanharia silenciosa e firme, enquanto a estrada continuava a se abrir à frente. Eles perceberam o grupo antes de serem vistos. Não por barulho excessivo, mas pelo tipo de silêncio que não pertence à natureza. A estrada à frente estava limpa demais. Marcas recentes de passagem humana, apagadas com cuidado, como se alguém tivesse aprendido a não deixar rastros evidentes. Joel diminuiu o ritmo instintivamente. Ellie sentiu o corpo responder antes do pensamento, uma atenção aguda despertando sem esforço. Eles se afastaram da estrada principal e observaram de um ponto elevado. O grupo era pequeno, mas organizado. Pessoas armadas, não de forma caótica, mas funcional, como quem não esperava apenas sobreviver, e sim encontrar algo específico. Havia mapas, anotações, símbolos marcados em placas improvisadas. Ellie reconheceu uma palavra escrita mais de uma vez, quase sempre rabiscada, nunca em destaque, como se ainda tivesse medo de ser dita em voz alta. Imunidade. Joel sentiu o peso disso imediatamente. Não era a primeira vez que via grupos assim. Pessoas que não buscavam abrigo, nem comércio, nem território, buscavam significado, e significado, naquele mundo, era o combustível mais perigoso que existia. Ele observou Ellie com cuidado, percebendo como a palavra atravessava, não como pânico, mas como uma espécie de cansaço antigo. Eles decidiram contornar. Não havia razão para confronto. Ainda assim, o mundo raramente aceita ser ignorado. Um dos integrantes do grupo os avistou à distância. Não houve tiros, apenas um gesto, um chamado contido, quase respeitoso. Joel avaliou as rotas de fuga. Ellie avaliou o rosto de quem chamava. Não havia ameaça explícita ali. Havia expectativa. A conversa aconteceu em terreno aberto, com distância suficiente para evitar erros irreversíveis. O líder do grupo falou com cuidado excessivo, escolhendo palavras como quem tenta não assustar algo frágil. Comentou sobre rumores,
exceções, pessoas que haviam sobrevivido, além do esperado. Não perguntou diretamente. Esperava que a resposta viesse por iniciativa própria. Ellie sentiu um arrepio sutil. Aquela abordagem era mais perigosa do que a violência direta. Joel respondeu o mínimo necessário. Disse que não sabiam de nada concreto, que histórias antigas continuavam sendo apenas histórias. O homem ouviu, mas não se deu por satisfeito. Seu olhar permaneceu em Ellie por tempo demais. Não como ameaça, mas como cálculo. Ellie percebeu que, naquele instante, permanecer invisível exigiria algo mais ativo do que silêncio. Ela deu um passo à frente. Não revelou quem era, não confirmou nada, mas falou algo que mudou o eixo da conversa. Disse que procurar exceções havia destruído mais comunidades do que salvado, que transformar pessoas em esperança, inevitavelmente, as tornava alvos. Falou com convicção calma, não como quem prega, mas como quem lembra. O grupo ouviu em silêncio, desconcertado, não pela informação, mas pelo tom. Aquela não era a voz de alguém defendendo teoria. Era a voz de quem conhecia as consequências. O líder hesitou. Aquilo não fazia parte do roteiro esperado. Ellie não oferecia resposta nem promessa. Oferecia limite. Disse que se ainda existisse algo como cura no mundo, ela não nasceria da perseguição nem da fé cega, mas de escolhas que respeitassem o tempo e a vontade dos vivos. Não era um discurso heróico, era um encerramento. O grupo recuou, não derrotado, apenas deslocado. Eles não tinham prova para insistir, nem justificativa para agir. A esperança, privada de alvo claro, perdeu força naquele momento. Joel observou com atenção, entendendo que Ellie havia feito algo que ele jamais conseguiria fazer daquela forma. Ela havia protegido a verdade sem escondê-la, e protegido a si mesma sem se revelar. Quando se afastaram novamente, Ellie sentiu um cansaço profundo, mas diferente. Não era desgaste, era encerramento. Ela sabia que aquele tipo de encontro se repetiria ao longo da vida, mas também sabia, agora com clareza, que não precisava fugir nem se oferecer. Podia existir no intervalo, onde a verdade não vira símbolo e a esperança não se transforma em caça. A estrada já não parecia exigir tanto deles. Não porque tivesse se tornado segura, mas porque ambos haviam aprendido a caminhar dentro dela sem esperar respostas que o mundo não podia oferecer. O horizonte se abria em camadas suaves de colina e céu, e o vento trazia um cheiro de terra molhada, que lembrava que, apesar de tudo, ainda havia ciclos em andamento. Ellie caminhava com passos firmes, não apressados, como alguém que finalmente entende o próprio ritmo. Joel a observava com uma atenção tranquila. Não havia mais a urgência constante de corrigir o mundo por ela, nem o impulso de antecipar cada risco possível. Ele percebia que o vínculo entre eles havia encontrado um estado diferente, menos dependente e mais compartilhado. Ellie não precisava mais ser salva. Precisava apenas não ser impedida de ser quem estava se tornando. Em uma manhã clara, chegaram a um ponto alto da estrada, onde o mundo parecia se estender em silêncio respeitoso. Não era um lugar especial no mapa, nenhuma ruína famosa, nenhuma promessa de abrigo definitivo. Apenas um ponto, onde a paisagem permitia ver longe o suficiente para sentir continuidade. Ele parou ali por alguns instantes, respirando fundo, sentindo o peso da mochila e, ao mesmo tempo, a leveza estranha de não carregar mais perguntas urgentes. Ela pensou no hospital não como ruptura, mas como origem. Pensou na estrada, nas comunidades, na criança que sobrevivera além do esperado, no grupo que buscava imunidade como quem busca um milagre. Tudo isso formava agora um desenho coerente, não porque tivesse um propósito grandioso, mas porque havia sido vivido sem mentira. A verdade não salvara o mundo, mas também não a destruíra. Apenas havia redefinido o modo de existir dentro dele. Joel sentou-se próximo, compartilhando o silêncio. Ele sabia que aquela jornada não terminaria ali. Sabia também que, pela primeira vez desde o início de tudo, não sentia medo do que viria depois. A escolha que fizera ao contar a verdade havia custado conforto, mas lhe devolvera algo mais raro, a possibilidade de caminhar sem precisar esconder quem era um para o outro. Ele percebeu então que seu legado
Não seria uma cura esquecida, nem um sacrifício não realizado. Seria algo menor, e por isso mesmo mais resistente. O modo como ajudava sem se expor, como protegia sem dominar, como dizia não quando a esperança tentava se transformar em violência. Ela não seria lembrada por nome, nem por feitos grandiosos. E isso estava bem. Antes de seguirem adiante, Ellie deixou uma marca simples, em uma placa caída à beira da estrada. Não indicava imunidade, nem promessa. Apenas um símbolo discreto de passagem segura. Algo que dizia, sem palavras, que alguém havia pensado em quem viesse depois. Joel observou e sorriu de leve, sem nostalgia, sem dor, apenas reconhecimento. Eles seguiram caminho quando o sol já estava alto. O mundo continuava quebrado. Infectados ainda existiam. Pessoas ainda se perdiam. Nada havia sido resolvido. E ainda assim, algo essencial permanecia intacto. Ellie continuava viva, não como símbolo, não como esperança coletiva, mas como alguém que aprendera que viver, sabendo de tudo, também era uma escolha. E, talvez, a única que realmente importava. Algum tempo depois, quando a estrada já havia se tornado apenas mais uma linha, entre tantas outras, Ellie percebeu que o silêncio não a assustava mais. Ele não era vazio, era espaço. Um espaço onde as lembranças não gritavam, apenas existiam, acomodadas como cicatrizes antigas, que não doem, mas também não desaparecem. O mundo continuava imperfeito, como sempre fora desde antes do hospital, desde antes da verdade. Ainda havia ruínas, perdas, dias difíceis demais para serem nomeados. Ainda havia escolhas pequenas, repetidas, quase invisíveis, que sustentavam a vida mais do que qualquer grande promessa jamais sustentaria. Ellie caminhava por tudo isso com uma presença serena, não porque tivesse superado o passado, mas porque aprendera a não fugir dele. Joel seguia ao seu lado, não como guardião, nem como resposta, mas como testemunha. Ambos sabiam que não haviam salvado o mundo. Também sabiam que não o haviam condenado sozinhos. A verdade não lhes dera absolvição, mas lhes dera algo mais raro. Coerência. Eles eram, finalmente, quem precisavam ser um para o outro, sem mentiras sustentando o caminho. Em alguns lugares, Ellie deixava marcas discretas. Em outros, apenas passava. Às vezes ajudava, às vezes seguia adiante. Nunca dizia quem era. Nunca precisava. A verdade não era algo a ser anunciado, mas algo a ser vivido repetidamente em gestos que não buscavam eco. Se alguém perguntasse, um dia, o que restou da chance de cura, não haveria resposta clara. Talvez restasse apenas isso. Uma garota que viveu sabendo de tudo e que ainda assim escolheu não transformar o mundo em dívida, nem a si mesma em sacrifício. O mundo seguiu, Ellie também. E em algum ponto da estrada, sem plateia e sem promessa, viver deixou de ser uma consequência e passou a ser, finalmente, uma escolha.